Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Você que se liga no canal Palavra de Vida Eterna, estamos reunidos para mais essa mensagem objetiva, direta, que se inicia em Hebreus 5, versículos do 11 ao 14, mas antes de iniciarmos essa mensagem, oremos ao Espírito Santo de Deus, neste momento, nesta hora em que nos achegamos a vós, para assim melhor compreendermos esta mensagem, colocarmos ela em prática e vivermos melhores esses dias que antecedem a sua volta e assim estarmos bem mais preparados para esta tua volta que está cada dia mais próxima, e assim não podemos estar despreparados para esse dia, porque sabemos que o Senhor nos disse que o Senhor viria como ladrão e surpreenderia a muitos, e nós aqui estamos reunidos para receber esta mensagem e colocarmos em prática e vivermos melhores esses dias, no nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, a nossa mensagem, como eu disse, se inicia aqui em Hebreus, capítulo 5, versículos do 11 ao 14. Teríamos muita coisa a dizer sobre isso, coisas bem difíceis de explicar, dada a vossa lentidão em compreender. A julgar pelo tempo já deveis ser mestres. Contudo, ainda necessitais que vos ensine os primeiros rendimentos da palavra de Deus. E vós tornastes tais presenciais de leite em vez de alimento sólido. Ora, quem se alimenta de leite é capaz de compreender uma doutrina profunda, porque ainda é criança. Mas o alimento sólido, é para os adultos, para aqueles que experienciam e já exercitou na destinação do bem e do mal. Meu irmão, minha irmã, fica este questionamento para esses dias em que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, para esses dias em que nós estamos experienciando essa transformação no mundo, essa mudança, e sendo assim, nós que estamos aí a buscarmos a nosso Senhor Jesus Cristo nesses tempos, o Senhor vem nos alertar sobre esse chamado à fé. Teríamos muita coisa a dizer sobre isso, coisas bem difíceis de explicar, dada a vossa lentidão em compreender. Ao julgar pelo tempo deveis ser mestre. Então o Senhor vem nos chamar a este questionamento nesse tempo todo em que buscamos a Ele, estamos ali na igreja, buscando a Ele a todo momento, mas esse questionamento vem se de fato estamos colocando os ensinamentos que nos é passado na igreja para assim melhor vivermos esses dias, ou se estamos ali só sendo cristãos de banco, cristãos que ficam ali, não assumem nenhuma responsabilidade, não vai para cima, não chega a esse entendimento desse propósito a qual ele é chamado, mas continua jogando a responsabilidade para o pregador, para o
padre, sei lá quem for, para o pastor, mas não assume esta responsabilidade. Então o Senhor vem nos chamar a esse questionamento, a esse discernimento nesses tempos, meu irmão. Porque nós devemos compreender, se de fato estamos se alimentando de leite ou se de fato estamos se alimentando do alimento sólido, porque a pessoa que se alimenta do alimento sólido, ela é adulta, mas aquele que ainda se alimenta de leite é considerado criança. E isso o Senhor vem nos trazer esse discernimento, nos dar esse exemplo, para que nós venhamos compreender se de fato chegamos a esta maturidade na fé, se de fato chegamos a esse conhecimento, porque muitas das vezes estamos ali, sendo cristãos, mas cristãos de banco, que chega, participa ali daquele momento com o Senhor na igreja e nada muda, nada acontece, nada vai para frente, não assume responsabilidade nenhuma, não aceita o chamado de Deus e fica nessa, vivendo como criança. E sendo assim, meu irmão, hoje eu e você precisamos entender se realmente é isso em que precisa ser mudado. E dando continuidade nessa mensagem, aqui em Efésios 4, versículos do 12 ao 15, é o 15 mais ou menos. Para aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa, da vida, a construção do corpo de Cristo, até que todos tenhamos chegado à unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de homem feito, estatura, maturidade de Cristo, para que não continuemos crianças ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina, capricho de malignidade dos homens e de seus artifícios enganadores, mas pela prática sincera da caridade, cresçamos em todos os sentidos naquele que é a cabeça, Cristo. Versículo 16. Porque ele todo o corpo é coordenado e unido por conexões que estão ao seu dispor, trabalhando cada um conforme a atividade que lhe é própria. Efetua esse crescimento visando a sua plena edificação na caridade. E é isso, meu irmão, que nós precisamos chegar, até que todos tenhamos chegado à unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos estados de homens feitos, estatura, da maturidade em Cristo, para que não continuemos crianças ao sabor das ondas agitados por qualquer sopro de doutrinas, caprichos da malignidade dos homens e seus artifícios. Então, meu irmão, minha irmã, é esta verdade que o Senhor nos traz para este tempo, para assim não ficarmos vivendo como criança, mas vivendo como pessoas que
entendem esta verdade, esta necessidade em que o Senhor nos chama, pois Ele mesmo disse: a messe é grande, mas poucos são os operários, poucos são aqueles que aceitam esse chamado para estar à disposição do reino de Deus, né? Não só ficar ali no banco da igreja, né? Não só ficar achando que a vida é só aí fazer tudo que tem que ser feito, aí como todos já sabem, né? Realizar sonhos, né? Ter uma família. Sim, tudo isso é maravilhoso, mas o Senhor também nos chama a esse chamado de compreendermos o que Ele tem sonhado para cada um de nós, desde antes da fundação do mundo. Ele já tinha nos chamado para este propósito, né? Basta que nós também venhamos compreender, não ficar como crianças sem ter esse discernimento. E aí, meu irmão, minha irmã, para finalizarmos a nossa mensagem, mais um texto aqui, está em 1 Coríntios, versículos do 1 ao 3. Vós, irmãos, não vos pude falar como homens espirituais, mas como carnais, como criancinhas em Cristo. Eu vos dei leite de beber, e não alimento sólido, que ainda não podeis suportar, nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. Com efeito, quanto houve entre vós, ciúmes, contenda, não será porque sois carnais, procedeis de um modo totalmente humano? Meu irmão, minha irmã, esta é a verdade, né? Vós não compreendeis porque muitas das vezes somos carnais. Procuramos as coisas carnais e não as espirituais. Por isso ainda nos alimentamos de leite e não deste alimento sólido que aqui nos foi falado. E não é esta a situação que o Senhor quer que nós nos encontremos, né? Ele quer que nós cheguemos a este conhecimento, como eu disse, para assim melhor vivermos esses dias que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e vivermos de forma em que nós não venhamos ser enganados, né? Porque sabemos que a transfiguração do mundo está acontecendo e o Senhor vem nos preparar para esses dias, se assim nós estivermos aqui nesses dias. Mas melhor, né, estarmos preparados, né, porque não sabemos nem o dia nem a hora, do que ficarmos aí despreparados e sermos surpreendidos, né? Já tem, até estando preparados, já tem muitos que estão sendo surpreendidos, imagina se não tivesse, né? Então vamos para cima, meu irmão, minha irmã, vamos para cima, vamos levantar, né, o banco das igrejas, vamos levantar, vamos assumir a posição de verdadeiros homens e mulheres que abraçaram essa causa, né? E foram para cima, mesmo sabendo que as coisas são difíceis, mas o Senhor disse que estaria conosco todos os tempos, até a consumação dos séculos, Ele estaria conosco. E era isso. Eu louvo e agradeço a Deus
por este momento, por essa oportunidade. Obrigado pela sua atenção e Deus nos abençoe.